Olha, as gurias chegando. Vamos ver se nós temos meninas novas chegando, né? Meninas que chegaram que entraram no grupo aí, né, Márcia? Entraram algumas meninas Nossa, novas, toma. Então, se tu é nova por muita aqui, gente nova comenta. chegando. Isso Comenta para a aí. gente se conhecer. Bom, a gente aqui queria fazer uma volta triunfal, mas os aplicativos nos aprontaram de novo. E a gente teve que esperar resolver aqui. Mas está transmitindo, estamos aparecendo e descobrimos as novidades por aqui. Então, gente, né, cá estamos e começamos, então, oficialmente a nossa quinta temporada. A gente está muito chique, né? Qual é a série que tem 5 temporadas? Não é qualquer uma, né? E começamos o ano, então, esperando vocês. E, como disse a Marta, vamos ver quem está de volta aqui. Eu não sei vocês, gurias, se estão vendo comentários. Eu estou conseguindo ver. Então, vou dizer quem é que já comentou por aqui, tá bem? Claudinise, a Menaide, Elô, a Olga, a Nancy, a Ellen Francis, a Cecília, a Brígida, a Cida, vamos ver quem mais, a Sônia, a Neuza, a Priscila Oliveira, quem mais? Mara Maria, Kelly e todo mundo chegando aqui. Muito bem-vindas, gurias. A gente precisava da pausa, mas a gente já estava com saudades daqui, né? Nessa pausa teve viagem, teve trabalho, teve descanso, teve festa de Natal, teve festa de final de ano, né? Teve todo esse tempo para a gente se preparar e voltar para cá hoje de noite para fazer esse início, né? E vamos ver se aparecem meninas novas aqui. Digam aí se vocês estão nos acompanhando já. Sempre leva um tempo para o Facebook notificar, mas coloque na agenda. Sextas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui. A partir de hoje, a gente só para quando realmente faz uma pausa para férias, quando tem algum feriadão, né, alguma festa específica que de alguma forma nos envolve a todos, vocês e nós, todas vocês e nós, né? E fora isso, toda sexta-feira a gente está aqui. Eu estava fazendo as contas que a gente faz com isso, uma média de 40 oficinas por ano, isso contando só a sexta de noite, só essa oficina principal da semana. Sem outros momentos que a gente faz live aqui, que a Marta faz sozinha, que fazemos nós três, que faço eu, a gente com isso tem aí já uma conta de mais ou menos 160 oficinas feitas aqui nesse grupo. E a gente quer falar um pouquinho sobre, bom, o que a gente faz com essas oficinas, o que acontece com elas, né, ao vivo aqui, mas também depois, que outros canais a gente tem para vocês nos acompanharem, tanto para relembrar as que nos acompanham já, quanto para as novas que estão chegando hoje. Então, da minha parte, primeiro isso, né, e as boas-vindas, queria passar a palavra para as meninas, para depois a gente, então, falar um pouco, né, de como vai ser esse ano. Então, vamos lá. Já passo para ti, Márcia, só porque como tu não está lendo os comentários, aí eu vou deixar aqui, então. Meninas, legal se vocês comentassem como vocês estão, né? Eu vi ali o comentário, que bom nos ver bem. Como vocês estão? Como passaram? Tá tudo certo? Prontas para seguir, para começar o ano? E aí eu quero aproveitar para falar desses comentários o seguinte:
que a Elô comentou agora que ela também é do Distrito Federal, né? Porque as gurias comentaram que lá estava chovendo muito e agora estava, né? Agora calorão de novo. Tu vê, então, como é legal quando vocês comentam, eu nunca tinha reparado que a Elô era do Distrito Federal. Então, tanto tempo juntas, né? É legal quando vocês comentam aí para a gente saber. E aí eu quero dar boas-vindas para Priscila também, que eu vi ela aí. Seja bem-vinda a este grupo. E começar então. Se tu é nova e nunca esteve aqui, espero que tu tenha chegado, né? Como a Marion falou, a notificação demora um pouco, então eu vi vários de vocês chegando e agradecendo, né, por participar do grupo, se sentindo felizes de estar aqui nesse grupo. Então, tomara que vocês estejam assistindo ao vivo, que cheguem em tempo. E se vocês chegarem, então, eu sou a Marta. Eu sou a que faz costura com vocês, que testa, né? O primeiro teste, porque depois a Márcia faz todos os testes. Vocês sabem que a Márcia tem uma luta parelha aí com muitas de vocês. Vou dar o nome só de uma, que é a Brígida, né? Às vezes penso, será que vocês adoram? Ou será que vocês não confiam e vão lá e fazem 2, 3 para ter certeza que dá certo mesmo, né? Então, eu sou a costureira que testa todos os moldes, faz todos os encaixes, né? Para que dê tudo certinho. Ou pelo menos descobre o que não funciona para encaixar tudo certinho, adaptar e trazer ele sempre para a diversão. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos também, né? Porque nós também temos meninos nesse grupo. Mas nós mulheres somos a maioria. Né, Isso aí, Márcia? tá falando em novas, né? Tá a Ellen aqui, que já está esperando material nosso, eu acho. É que entraram algumas Ellen nos últimos tempos nos cursos, né? E a gente acaba confundindo, mas tanto quanto eu lembro, é a Ellen de Uberlândia mesmo, que a gente mandou material hoje. É isso, Ellen? E chegou também aqui a Viviane, chegou a Meire, né? E as meninas estão respondendo aí o que tu perguntasse, achei ótimo perguntar. Né? A Elô também foi para a Europa visitar a filha, assim como eu, né? O pessoal está respondendo aqui, que coisa boa. Chegou também a Rosani, Maria Luísa também está por aí, que coisa boa. Ó, Mônica. Olá, Mônica. Aí, Márcia. Oi. Tu não trabalhou hoje que tu chegou a tempo? Pois então, né? Que coisa de velho, né? Deitei muito bem, muito obrigada. Acordei com uma baita contratura muscular, daquelas que tu mexe qualquer parte do tronco assim, dá uns espasmos terríveis. Aí não pude trabalhar, mas fui buscar assistência na ortopedia, né? E aí o médico diagnosticou de cara velhice, né? Que às vezes é crônica, às vezes é aguda. Receitou umas medicações para dor, né? Então hoje eu estou contida, né? Mas também não vou dar espaço para ela, né? Eu estou tão feliz de estar sentadinha aqui com vocês de novo, que nem vou dar bola para ela. Então, por isso que eu cheguei pontualmente ao nosso encontro. Não fui trabalhar hoje, mas estava cuidando do meu corpinho. Coisa boa. Que estás conosco, mas melhoras então, né? Alongamentos. Só melhor. Né? Meus agradecimentos à indústria farmacêutica, né? que nos acompanha daqui para o resto da vida, aos meus médicos, às clínicas que fazem os nossos exames. Então, está tudo certo, tudo tranquilo. E brincar no ateliê é bom e a gente precisa estar com uma boa saúde para fazer aquilo que gosta, né? Se divertir, utilizar isso como terapia, utilizar o artesanato como uma renda extra ou como uma renda principal e, acima de tudo, assim,
usar o nosso criativo para nos fazer feliz, para podermos trabalhar e ter a noção de que a gente fez a peça que a gente queria, né? Se não ficou bom, não tem problema, e a gente faz 2, 3, 4, né? Ou porque a gente se apaixonou, né? Ou porque a gente acha que precisa melhorar a técnica. É isso aí. Bom, então, queria aproveitar, já que tem as meninas novas chegando aqui, né? Chegou agora também a Áurea, a Ana Maria, aproveitar e falar um pouquinho que esse grupo, ele nasceu a ideia lá em 2017. Início de 2017, a Marta, a Judy, e eu sentamos, né, para pensar esse grupo. E nasceu esse grupo com esse nome, Brinquedos Artesanais com Panos e Fios, porque a Marta e eu, a gente principalmente trabalhava com brinquedos de pano, e a Márcia junto também, né, o nosso grupo que se reunia em torno de brinquedos de pano, mas também a Judy, né, especialista, mas nós também gostamos, faz principalmente crochê, brinquedos de crochê, ela fazia muito na época, né? E por isso ficou o nome, nessa perspectiva dos panos e fios, e outras costurices, porque como toda artesã, a gente não faz uma coisa só, né? A gente foca no brinquedo, é o nosso, digamos, o nosso negócio que está estruturado em torno do brinquedo, mas a gente faz e gosta de fazer também outras coisas, não necessariamente para o negócio, mas para o nosso prazer como artesãs, né? Como dizia a Márcia, para a gente se fazer feliz fazendo determinadas coisas, né? Que a gente vê, que brilha o olho e a gente vai lá, senta, testa e faz. E, então, também, por quê? Porque o brinquedo talvez seja, para algumas pessoas, já mais complexo do que outras costurices. Então, as outras costurices, elas são peças também lúdicas, utilitários, diferentes, básicas, muitas vezes, que acabam contribuindo para o aprendizado de costura, de técnicas de costura que vão ser essenciais para fazer brinquedo. Então, embora o nosso foco seja brinquedo, aqui nesse grupo, né, a gente faz uma variedade de peças, embora, né, vocês vejam aí muitos brinquedos que nascem desde bonecas, o que nós tivemos tudo ano passado, né? Lagartos, macacos, e assim vai, né? Cachorros, bonecas de vários modelos, mas no meio disso também muitas outras peças. Quando chegou o final do ano, nós nos perguntamos, né? Afinal, a gente está aqui com 16 mil pessoas no grupo, quem efetivamente está aqui dentro? Né? O que as pessoas que vêm até o grupo buscam? E assim, a partir de dezembro, as que são novas aqui vão lembrar, quando as pessoas nos encontram para chegar no grupo, a gente criou um pequeno formulário. A pessoa coloca o nome, coloca o e-mail, o WhatsApp se quiser, porque aí já se inscreve na nossa lista de e-mails para receber as novidades, para receber os links, e aí nós colocamos algumas perguntas. Eu não abri aqui, agora não vou lembrar exatamente como elas são, mas assim, perguntando, tu já és artesã? Fazes, a pessoa diz, sou artesã e iniciante na costura, sou artesã de costura, não sou artesã, mas tenho interesse, não sou artesã, sou curiosa no artesanato, alguma coisa assim. E o que a gente viu agora, olhando depois de um mês praticamente que está rolando esse formulário com essas perguntas, a gente viu que mais ou menos 40% das que chegam aqui já são artesãs e já costuram. Mas 60% são
iniciantes na costura ou querem aprender costura. Então, a grande maioria, né, são curiosas. Então, entre 60% e 65% chegam aqui com vontade de aprender ou aprofundar aquilo que já sabem. E com isso a gente está planejando aí algumas coisas um pouco diferentes para esse ano. A gente vai continuar fazendo brinquedos, a gente vai continuar fazendo várias peças, mas considerar que a gente tem um grupo talvez maior de pessoas que precisam o início do processo, né, ou o básico do processo. Então, a gente vai mesclar, a Marta vai falar um pouco mais sobre isso, né, vai mesclar entre peças bem básicas, coisas que até a gente já fazia isso, mas intencionalmente, né, vamos atender a esse grande grupo, e as demais, obviamente, que já costuram, vão poder aproveitar, eventualmente pega um molde, depois já sai fazendo sozinho, pode inventar, pode criar, além disso, né, e tem a possibilidade dos nossos cursos, onde a gente tem, então, as possibilidades específicas, né? Mas, então, queria falar para vocês isso, que a gente hoje conhece um pouco mais, pelo menos, o grupo que está chegando, e imagina que isso é um pouco representativo de quem são essas 16 mil pessoas que estão aqui nesse grupo e que a gente quer movimentar. Marta, o que mais pensamos? É isso. Só antes da gente continuar aqui, de eu falar, eu quero dizer uma coisa e pedir outra. Eu quero dar boas-vindas à Priscila, né, que está nos assistindo, e a Priscila agora entrou no curso do Cubo, então seja bem-vinda. Lembrem-se sempre, né, desses detalhes. Baseado nesse formulário que nós montamos para melhor servi-las, como assim dizer, né? Nós, então, achamos que é sempre importante vocês comentarem nos cursos, façam perguntas, né? Essas perguntas, para quem está chegando agora, que não nos conhecia, as meninas que estão aqui conosco há bastante tempo, sabem que repetidamente há 5 anos nós dizemos: não existe pergunta boba, só existe pergunta educada e mal educada, mas pergunta boba não existe. Todas as perguntas podem e devem ser feitas relacionadas à costura. Por quê? Porque às vezes é tão básico que a gente pensa assim, não vou perguntar uma coisinha boba dessa, né? E isso serve não só para ti, mas como para outra pessoa que nem sabia disso. Então, nós partilhamos essas dicas, né? São anos aí costurando e desvendando esses mistérios, né? Então, por isso é que a gente traz sempre dicas para vocês. E as perguntas trazem essa relevância muito importante, porque perguntas que vocês fazem nos fazem trazer o que vocês precisam saber, né? Então, como o Marion falou, as meninas já sabem, né, que nós somos aqui, que eu repito, eu falo, eu explico em todos os detalhes. Eu sou relativamente antiga também, né? Então, eu sou do tempo dos mínimos detalhes, e é pelos mínimos detalhes, por quê? Porque nós somos muito gratas pela companhia de vocês sabem disso, né? Adoramos, é um prazer estar aqui, é o nosso momento de lazer, a gente trabalha com isso, mas também tem um lazer que é estar aqui com vocês, né? Pela companhia de vocês. Mas a gente repete bastante esses detalhes porque às vezes é óbvio para quem sabe e para quem está chegando agora parece que é praticamente impossível. Então a gente fala com todos os detalhes. E uma coisa que a gente nota também, assim, a gente é muito atenciosa, porque nós somos 3, então fica mais fácil, né? É muito cômodo eu falar isso. Como nós somos 3 para ter percepções diferentes sobre o grupo. Então, a gente consegue entender o que vocês precisam saber, o que vocês gostam, mas, né, a gente precisa trazer o que vai ajudar vocês a chegar aí, né, a fazer o que é necessário. Então, façam suas perguntas,
Se a gente não responder na hora, não se magoa, nós somos aqui, juntas com vocês, artesãs, né? Nós somos trabalhadoras normais que batalham o dia inteiro, então somos mulheres normais, então às vezes a gente quer olhar e passou quando vê, voou, não respondeu aquela pergunta, não se chateiem, façam de novo. Se puderem nos marcar, melhor ainda, né, meninas? É sempre marcar uma de nós. Não fiquem chateadas se a gente não responder. É porque não viu ou porque passou mesmo, né? São tantas coisas durante o dia. O que a gente quer mesmo é traçar esse caminho junto com vocês. E baseado então nisso, eu queria que a Márcia mostrasse para vocês que essa semana ela também fez cubo, né? Como a Priscila está chegando aí no cubo, teu cubo está perto de ti, aí está ali atrás. Então, enquanto a Márcia pega para mostrar, a gente quer falar, eu vou falar para você sobre o curso, né? Que a gente traz sempre assim, às vezes há uma questão aí a ser respondida, né? Como eu estava dizendo antes, às vezes é tão óbvio para a gente, porque a gente faz isso há bastante tempo, porque a gente faz isso no piloto automático, né? Quem já está aqui sabe que é comum aqui a gente fazer 60 brinquedos num dia, né? Quando a gente vai ver no final da Páscoa, que a gente, por exemplo, né? A gente vai lá somar tudo, a gente fez 54 cestos, não sei, 300 ovos, né? Então, para nós, às vezes, as coisas são tão automáticas que passam os detalhes que a gente não fala para vocês. Então, baseado nisso, neste ano, inclusive, eu vou trazer para vocês dicas sobre as perguntas das meninas, baseado nas que as meninas fazem, perguntas bem simples, mas que são tão importantes quanto as mais difíceis do curso. Então, perguntem e comentem. E eu pedi para a Márcia mostrar o cubo, porque algumas pessoas tendem até a comentar isso, né, Marião, na internet, por exemplo, que parece que a gente vende só um curso das nossas estampas, né, das estampas que nascem do Criações. Então, é importante vocês entenderem que não é um curso só de brinquedos, né, só com as estampas. Por exemplo, né, todos os cursos têm o molde para ser feito com outros materiais, né, dentro dos cursos tem o molde para ser feito com outros. Por exemplo, né, a boneca de colorir. A boneca de colorir, né, do curso, que é um dos que foi mais vendidos em 2021, quando a pessoa compra o curso, ela entende como fazer aquela boneca, mas ela recebe o molde da boneca. Então, ela pode fazer com outros materiais. Isso é importante vocês saberem, tá? Ou mesmo os cestos, né? Então, vocês recebem um molde para fazer. E no curso, como tem como fazer, o passo a passo, então tu pode fazer com outros tecidos e com outras misturas. E por que eu estou falando isso? Porque a Márcia fez um cubo fofíssimo essa semana, baseado no curso e no molde, porque o curso é vitalício, né? Então a Márcia, sei lá, estava fazendo tantas outras coisas e ainda não tinha feito o cubo, e ela não usou os tecidos comprados né? As estampas de colorir, ela também não usou as estampas coloridas, ela pegou tecidos fofos que ela tinha, que ela queria, e transformou num cubo. Então, lembre-se disso, tá, gurias? Porque a gente fala, vai tratando com tanta naturalidade, a cada oficina a gente fala sobre os nossos cursos, que pode parecer que é só curso para as nossas estampas, né? Não, não é. São cursos de como fazer aquele produto, né? Tendo a possibilidade de ser feito com a estampa e tendo a possibilidade de ser também de colorir, mas pode ser feito com qualquer outro. Mostra essa fofura aí, Márcia. Devagar. Ah, sim, por favor. Devagar. Pois então, meninas, este cubo aqui que eu fiz, ele é um cubo de 12 por 12. Era um tecido, uma sobra, uma ponta de cortina infantil. Um retalho que eu recebi, e ele era tão fofo, tão lindo, com esses doguinhos aqui, que eu não consegui encaixar em lugar nenhum. Mas
Deus o livre descartar. Ele ficou lá esperando o momento dele. E aí, volta e meia, quando eu entrava lá no Hotmart, na área de cursos, né, que tem os outros cursos mais avançados que a gente adquire, eu sempre achei que o cubo ia ser assim, um grande desafio, sabe? É que nem aquele cubo mágico que fica fazendo aqui assim, né? Eu digo, Jesus, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer um cubo. A gente não sabe até começar a fazer. Aí nasceu esse cubo de cachorrinho aqui, tão fofinho. Olha, eu já brinquei com a minha filha, nós temos um doguinho velho aqui em casa, né? Eu digo, o que tu acha da gente jogar o cubo para ele imitar a pose da fotografia, né? Então, a gente viaja na maionese. E aí, como tu disseste, a gente faz 1, 2, 3, né? Porque ou a gente se apaixona pela peça, que foi o caso do cubo, ou a gente faz várias vezes até aperfeiçoar a técnica. Aí eu também tinha lá um outro tecido, esse aqui, com esses tons bebê. Esse é um cubo de 15 por 15, um cubo um pouco maior. Aqui tem umas árvores, um elefantinho, que é um tecido que não tem direção, é elefantinho para tudo quanto é lado. A raposinha escondida lá no meio do mato. O famoso poá, né, que combina com tudo. E os ursinhos que a gente sempre ama, né? Aí tem um pandinha aqui, um urso branco. Na verdade, esse cubo gigante aqui, eu queria ter feito como um utilitário decorativo. Mas fiquei tão ansiosa, tipo, vou fazer só de tecido mesmo. E aí amei, né? Do jeito que ele ficou. Esse aqui são os cubos sólidos, né? Tem uma esponja aqui dentro, né? A que a gente coloca dentro depois que o tecido está todo encaixadinho, coloca lá dentro, faz uma tampa e costura final à mão. Meu próximo passo agora é fazer um cubo estruturado por fora, mas com enchimento de plumante por dentro. Então, talvez na próxima sexta-feira eu já traga para vocês. Aí, depois desse último cubo, talvez termine a minha fase cubista, ou não. Ou arranjo outros modelos, outras utilidades, outras coisas para fazer com o cubo. Mas, assim, depois do primeiro, os demais são bem tranquilos de fazer. Então, quem tiver curiosidade em fazer cubos, aproveite. Muito bem lembrado, Marta, né? Essa realmente é uma pergunta que as pessoas nos fazem. A gente tem uma aula de R$7. A gente começou ela com R$7, a gente ainda está mantendo os R$7 só porque não deu tempo nas férias de passar para o preço, para aumentar o preço. Mas está lá ainda por R$7. E mesmo que aumentar, não vai ser, vai continuar sendo basicamente simbólico. Por quê? Porque a gente deve passar para R$9,70, que é um custo simbólico, né? Se a pessoa senta para fazer, ela vai levar 4 horas para fazer aquela aula, né? A gente chama de aula digital introdutória. São 4 horas. E nessa aula, várias de vocês aqui já fizeram, a gente faz uma introdução a essa questão dos brinquedos e tem o passo a passo fotográfico do brinquedo tipo mini naninha, esse aqui, né? E, por incrível que pareça, a gente fala das estampas, fala desse brinquedo, e, inclusive, lá tem um jeito de fazer esse tecido, se a pessoa não quer comprar o tecido, se a pessoa não faz sublimação, tem uma técnica manual, né, para fazer o seu próprio tecido, mas, realmente, a gente já passou por situações que as pessoas chegaram ao curso e disseram, não, é um absurdo vocês fazerem um curso só para vender os tecidos de vocês, né? Então, é claro que a gente mostra os tecidos que a gente faz, porque a gente faz com eles. E a gente começou a fazer porque as pessoas nos pediram, porque
né, queriam ter acesso aos tecidos. Então, lá no início, a gente nem vendia tecidos, depois começou a vender só para alunas, depois abriu porque as pessoas foram solicitando. Então, é muito importante a gente dizer isso para vocês que estão aqui no nosso grupo, vocês são aquele, né, além, assim como as alunas, vocês são aqui o nosso grupo de contato, é o nosso grupo de confiança, né, que estão aqui nos acompanhando, e é importante que vocês entendam isso, que o curso, obviamente, ele fala desses tecidos, porque é o jeito que nós fazemos aqui, mas ele não serve somente para fazer o brinquedo com tecido, né? O exemplo dos cubos que a Márcia fez é fantástico, porque a gente mostra exatamente isso, né? Então, a pessoa pode fazer com qualquer tecido, todos os nossos brinquedos, os livros, as bonecas, mesmo as meninaninhas, pode criar de algodão, pode fazer de outra forma, como quiser, mas é muito importante que vocês que estão pertinho da gente aqui tenham esse entendimento. Ao mesmo tempo, os brinquedos com esse tecido são um diferencial, né? A gente fica impressionada, porque nós já estamos agora há 7 anos fazendo eles, e aí, às vezes, a gente tem a sensação, não, agora todo mundo já conhece. Não, continua sendo novidade para muita gente, né? Então, por quê? Até porque nós não somos uma super empresa de artesanato e têxtil, não, nós somos artesãs que focamos a nossa atividade nisso e, enfim, as pessoas vão nos conhecendo assim, aos pouquinhos, né? Então, eu queria agradecer muito também quando vocês vão lá, né, no Facebook, no Instagram, nas publicações abertas, e comentam lá o que vocês conhecem da gente dos nossos cursos, né? Esses dias alguém comentou num post que tem, falando desse curso de R$7, alguém que não nos conhece, e a gente até entende, né? A pessoa não nos conhece, mas ela foi lá e escreveu assim, podiam dar uma demonstração antes de querer vender uma aula de R$7, né? Bom, a própria aula de R$7 é simbólica, mas a gente tem muito conteúdo gratuito aqui no grupo, lá no canal, por e-mail, nas nossas próprias redes, né? Mas, claro, quando a pessoa não nos conhece, ela pode ficar desconfortável, desconfiar da nossa idoneidade, né? Ela tem o direito de desconfiar, até porque a gente tem muita pilantragem na internet mesmo, né? Mas aí que vem um pouco daquilo que a gente quer também fazer aqui no grupo esse ano, nos dar a conhecer mais, né? Através do cotidiano do nosso artesanato aqui. Então, a sexta, eu deixo só terminar de falar, eu começo a falar outra coisa, né? Então, assim, a Márcia estava mostrando o cubo com aqueles tecidos, né? E ela fez do mesmo jeito que se faz os cubos de colorir, ou os cubos coloridos que a gente tem aqui com estampas coloridas, fazendo assim, né? E tudo que a gente quer é que vocês realmente criem a partir daquilo que vocês podem aproveitar nos nossos cursos. E por isso que os nossos cursos são vitalícios, né? Ali está um desses cubos, foi um dos primeiros que a gente fez, né? São aquelas relíquias que a gente guarda, esse que a Marta tem. Mas por isso os nossos cursos, a gente resolveu que eles são vitalícios, quer dizer, a pessoa só não tem mais acesso se a pessoa depois, sei lá, não souber mais o seu e-mail, né? Mas se ela não souber mais, ela até pode fazer contato com o Hotmart e pedir para resgatar, né, o acesso. Se o Hotmart fechar, que é muito difícil, porque é uma empresa consolidada, nacional, internacionalmente, né? Então, dificilmente isso acontece. Então, mesmo que a gente parasse de fazer novos cursos, parasse de fazer artesanato, os cursos são de quem compra. O acesso está lá. Por quê? Porque a gente quer que vocês realmente façam esse caminho, como fez a Márcia, né? O curso está lá, quando eu me encorajar, eu vou fazer, quando tiver quando eu tiver férias, eu vou fazer, quando eu fiz e não lembro mais como é que é, eu vou lá no detalhe de novo, né? Então... Eu inclusive, faço isso, né? Então, é por isso que os nossos cursos são vitalícios, né? Porque a gente realmente tem a intenção de que vocês aproveitem muito.
São pagos? São, porque esse é o nosso trabalho também. A gente faz brinquedos para vender e a gente trabalha com cursos, né? E existe muita coisa gratuita de brinquedo artesanal nosso, né, nos nossos canais, na internet em geral, muita gente ofertando coisas, mas existem cursos para quem quer aprofundar e ficar lá, e quem começou conosco um curso vai poder dizer aqui que começou de um jeito e foi sendo acrescido a aulas, foram sendo melhorados, a gente vai melhorando a linguagem, às vezes troca foto, troca vídeo. Por quê? Porque a gente também vai se aperfeiçoando. Esses dias mesmo a Marta fez uma série de fotos novas que vão substituir outras nessa aula lá de R$7, né? Então, só para fechar essa coisa do vitalício que a Marta comentou antes, né? E é isso, uma das coisas que a gente quer fazer aqui. Então, além de sextas à noite, fazer oficinas, a gente está pensando ainda no formato, a gente vai anunciar melhor para vocês a partir da semana que vem, um formato que vai substituir um pouco o assunto que rende. Não é que o assunto que rende vai sumir, ele só não vai mais ser semanal, e aquele que a gente tinha vai ser compilado, como a gente já falou, resgatado o conteúdo, organizado, e dali para frente, depois de organizado, a gente vai ver o que precisa continuar dali. Mas a gente, considerando que tem em torno de 60 a 65 meninas aqui que estão começando no artesanato, a gente achou importante que vocês possam acompanhar um pouco o cotidiano do ateliê, né? Então, a Marta, que de nós três aqui é a artesã em tempo integral, vai ter um programa semanal com vocês, focado, né, em várias coisas do ateliê, principalmente pensando nas iniciantes, mas não com um conteúdo pronto. A Marta tem sempre coisas para fazer no ateliê, porque é o trabalho dela. Então, ela vai decidir um horário, um dia, não sabemos bem qual ainda, né? Ela está ajustando, em que ela abre a câmera e vocês participam daquela hora lá dentro do ateliê, naquilo que ela está fazendo. E com isso a gente imagina que possa trazer elementos bem importantes, né? E inclusive trazer mais essa conversa, né? Do que está acontecendo e rolando, e tendo de possibilidades nos nossos canais todos. Nós somos só nós, né? A gente não tem equipe de filmagem, equipe de edição, equipe de marketing, não. Tudo é feito por nós, né? Às vezes as pessoas imaginam que tem por trás lá uma super empresa, né? Somos nós. Então, o que acontece? Mesmo sendo só nós, a gente tem 2 Instagrams, 2 Facebook, um canal aberto, um clube do canal, tem, já perdi as contas, uns 10 cursos. 2 sites. 10 cursos, 2 sites, né, um sistema de envio de e-mails, enfim. E fazemos brinquedos e acompanhamos vocês, fazemos estampas, né? Então, assim, a gente se dá conta que a gente faz um monte de coisa e às vezes vocês ficam perdidas porque não sabem por onde começar, porque realmente são muitos canais de contato e possibilidades de ficar agregando essas ideias todas no cotidiano de vocês como artesãs também, né? Certo, meninas? Vocês devem estar meio surpresa, né? Tá, já te devolvo, Márcia. Deixa eu só explicar aqui para não parecer, porque as meninas novas estão entendendo, mas as que já estavam aqui, é a primeira vez que a gente entra numa sexta-feira e que não traz um molde, né? E que não vem com molde e começa alguma coisa. Então, é por quê? Porque nós estamos começando mesmo, e a ideia é bem essa. Eu vi aqui nos comentários que vocês gostaram disso, né? Fico agradecida, porque é um fato, né? Como a Menaide comentou, legal, porque a Marta sempre tem alguma coisa para mostrar, são coisas do dia a dia mesmo. Então, hoje, a nossa é uma entrada, né?
que até deveria ter acontecido num outro dia da semana, mas a vida é assim de toda artesã, é como dá e como deve, como pode e a gente faz o nosso melhor. Então hoje é uma noite de nos encontrarmos novamente e a semana que vem, sim, a gente tem oficina. Agora eu vou passar para a Márcia, mas vocês sabem que eu não consigo ficar sem trazer algo para nós. Então eu vou passar para a Márcia e quando voltar para cá, eu vou mostrar uma coisa para vocês na máquina de costura que é muito importante. É, se não a segunda pergunta mais feita no mundo das costuras e para todas as costureiras, se não é a segunda, é uma das mais frequentes perguntas. Então, vou deixar uma diquinha aqui para um tira-gosto para a semana que vem, certo? Te devolvo, Márcia. Tá bom? Diga? Eu Ia falar uma entendi coisa? que tu ia mostrar, depois me devolvia. Não, vou encerrar com a dica. Não, eu também tenho mais coisa para falar, mas fala aí, Márcia. Como as meninas mais antigas do grupo já sabem, cada uma de nós aqui das MMs, Márcia, Marion e Marta, tem um papel dentro desse grupo, às vezes mais ou menos atuante. No meu caso, eu sou a embaixadora, a Relações Públicas do Grupos de Brinquedos Artesanais, Panos e Fios, que é o grupo que vos fala hoje nesta live. Então, para quem está chegando agora, você está na live do Brinquedos Artesanais com Panos e Fios. Se você chegou até aqui, você ouviu falar com a Marta ali sobre os moldes, sobre as oficinas. Então, para ter os moldes, tem que se inscrever lá naquele questionáriozinho que a Marion falou, com os seus dados, com o nome, o e-mail, os seus interesses. E aí, Criações em Família e Companhia vai enviar um e-mail confirmando que agora tu fazes parte do nosso grupo e que tu tens interesse em receber os nossos moldes, e é o Criações em Família e Companhia que envia os moldes. Onde é que estão esses e-mails? Como várias pessoas têm provedores diferentes, tem que procurar lá, na entrada principal, na caixa de promoções, às vezes está no spam, olha uma patinha aí. Às vezes está no spam, eventualmente cai numa lixeira. Mas quando vocês forem ouvir aqui no grupo, já tem molde no e-mail, procure Criações em Família e Companhia. A gente estávamos de férias, né? Então o grupo também estava de férias, mas agora voltamos com força total. É lá no grupo que a gente publica as peças que a gente faz com tanto amor e carinho. É lá no grupo que as nossas coleguinhas nos dão apoio, nos dão força, nos dão sugestões. É lá no grupo também que algumas colegas expressam as suas dúvidas, né? Como participar? Já está participando, já está dentro aqui do grupo conosco, comentando, perguntando, postando suas fotos das suas peças. E além do grupo, né, que tem bastante coisa publicada de peças que nós fizemos, tem o canal do YouTube. O canal do YouTube recebe todas as lives, porém editadas, curtinhas, mais objetivas. Então, se aquela que perdeu a live na sexta-feira, às 20 horas de alguma peça, vai encontrar lá no canal do YouTube, mas não vai estar disponível livremente. Esse vídeo vai estar lá no clube de membros, né, na comunidade. E aí, sim, vai estar o vídeo completo dessa live, com todas as mínimas explicações, os mínimos detalhes, porém só de uma forma reduzida. E nada, o conteúdo
fica pleno. Então, não conseguiu fazer ao vivo, vai lá no canal que vai conseguir acompanhar. Eventualmente, assim como esse cubo, né, que eu mostrei para vocês, e que vocês veem no cenário aí, cenário, maneira de dizer, porque é a nossa casa, é a nossa ateliê, né, da Marta e da Marta, tem algumas peças que fomos nós que fizemos, mas que não fazem parte dessas oficinas, dessas lives que nós fazemos às sextas-feiras, que fazem parte dos cursos pagos que estão descritos lá no site do Criações, para não ter confusão, tá? Então, se vocês estiverem curiosas, perguntem sempre que possível, eu atendo, eu respondo, ou a Marion, ou a Marta, ou as próprias coleguinhas mesmo, né? Percebem uma pergunta de uma coleguinha no post de outra, vai lá, responde. A essas eu agradeço, muito obrigada pela ajuda, pela parceria também. Eu esqueci alguma... curta, compartilhe, ative o sininho para quem é inscrito, nos siga no Instagram. Isso aí. Chega. Bota aí o link do canal aqui para quem não conhece o link do canal, né? E acho que a Márcia é a que lembra sempre de todos esses detalhes, e como eu falei antes, vocês não vão gravar na primeira vez que estão nos ouvindo, mas voltem sempre aqui no grupo, que é aqui que vocês encontram as informações se não encontrarem em outro lugar. E se não souberem, perguntem para a gente, chega no WhatsApp, a gente vai informar, tá bem? Indo de encontro ao que a Márcia falou, a Priscila, que chegou agora há pouco tempo no grupo, né, que eu comentei com vocês, ela disse sim, eu fico impressionada com a quantidade de conteúdo que vocês geram. Estou olhando os vídeos antigos e matutando o tanto de coisas que quero fazer. Por quê? Porque no canal aberto do YouTube, sem custo nenhum, independente da área de membros, né, que a área de membros, para quem não sabe, a nossa é um dos valores mais baixos que existe, né, não sei quanto é que está agora, se é o mesmo valor, Marion. É R$4,99, eu acho. R$4,99 por mês para fazer parte desses conteúdos exclusivos, né, esses que a Márcia comentou. Mas o canal do YouTube tem muito produto legal, tem muito brinquedo fofo, tem aquela baleia maravilhosa, tem brinquedos clássicos assim, que dá para fazer e decorar, enfeitar, presentear, vender, tem. Mas tem muito utilitário simples, usando poucos recursos, poucos tecidos, né, pequenas partes de tecido, aí usando os nossos retalhos, como a Márcia usou aí agora no cubo, né, partes de um tecido. Então tem muita coisa. Olha, gente, tem coisa para Dia das Mães, tem coisa para professora, tem coisa para presente de gente estranha, tem muito utilitário que dá para ganhar dinheiro rapidinho, assim, sabe? Produtos, peças que são bem vendáveis. Então, vasculhem. E é claro, como a Márcia falou, curtam, né, os vídeos lá e comentem, porque essa é a ajuda que vocês, é a retribuição, né, por todo esse gratuito. Vocês curtindo, assistindo e compartilhando livremente do YouTube, aí sim vocês estão nos retribuindo. Então, por isso que é um prazer para todas nós. Que não custa para vocês dar os likezinhos lá, né, e comentar, mas o YouTube, quando alguém assiste até o fim, dá um like e faz o comentário, ele entende que isso é interessante e mostra para outras pessoas, né? Então, por isso que a gente e todo mundo que tem canal no canal tem canal no YouTube, pede isso, né? Porque essa é a forma de mostrar para o mecanismo lá do YouTube de que está interessante. Então, reforço isso, né? Vou aproveitar aqui, ó, não sei se vai dar, vamos ver. Mas só para mostrar a carinha do canal, né? Tá ruim, vou mostrar desse jeito aqui, em vez de compartilhar. Mas esse é o nosso canal, né? Vai aparecer sempre aquele girassol, onde tiver esse girassol aqui, ou o girassol com a espiral no meio, vocês podem saber que tem alguma coisa do ateliê ali, né? E aqui aparecem já os vídeos, e aqui tem um botão que diz
Seja Membro. Então, esses R$ 4,99 que a Marta e a Márcia falaram, é quando clica nesse Seja Membro, é R$ 4,99 por mês, e tem acesso ao conteúdo completo das lives daqui. Cortada, coisa assim que não interessa, né? Mas que lives? Não todas, porque algumas vão para o canal aberto. Os brinquedos ou as peças mais complexas, elas vão para o clube, porque a gente entende que vai investir no clube, vai ficar no clube nos acompanhando e querendo ter acesso para sempre de elaborações mais complexas, pessoas que estão com a gente e que vão apoiar dessa forma o canal. E embora tenha no canal aberto também peças complexas, mas daqui para frente é essa divisão mais ou menos que nós vamos fazer. Peças mais simples e iniciantes, a gente eventualmente mantém no canal aberto. A gente nunca vai saber exatamente dizer, ó, essa vai ficar, essa não vai ficar, só quando a gente faz as peças. E para quem tem nossos cursos, vai ver que lá no começo, quando a gente era iniciante, continua sendo, né? Mas a gente era mais iniciante do que agora. Como diz a Marta sempre, né? A gente só fica bem, fica bom numa coisa que a gente começa a fazer. A gente não pode dizer ainda que a gente é boa, mas a gente já é muito melhor do que era no começo, né? Em gravar aula, em fazer live, em fazer conteúdo, em conversar, enfim, né? E lá no início, a gente gravou algumas aulas, mas a gente transformava as nossas lives em conteúdo dos cursos. Esses conteúdos vão continuar lá, só que, como eu disse antes, a gente está começando a substituir aqueles conteúdos que eram de gravações, às vezes com falhas, enfim, por conteúdo novo lá nos cursos. E aqueles que estavam lá, por exemplo, a Euzinha, tá? Quem aqui é da época que a gente fez a Euzinha, ela tem um mini curso que a pessoa pode comprar aquela boneca para fazer só aquela, ou ela está dentro lá do curso de bonecas. Ela vai continuar lá, porque quem comprou lá, obviamente, como a gente disse antes, tem acesso vitalício. Mas ela vem também para o clube, tá? Porque a gente entende que para quem quer só, quem quer esse tipo de brinquedo e que vem aqui, não conseguiu assistir ao vivo aqui, mas quer nos acompanhar, a gente vai levando para lá. Então, o que vai acontecer? Algumas semanas vai conteúdo já, que a gente já tem aqui mais tempo, vai agora ir para o clube, quando for para o canal aberto, e outros vão só para o clube, tá? Então, fica aí o convite para vocês nos acompanharem no canal, e quem puder, R$ 4,99 por mês, que eu dizia sempre que era o preço de um cafezinho, agora já nem dá mais, eu acho. Nos acompanha lá e tem acesso sempre. Se algum mês não pagar, não tem problema, paga de novo, que consegue voltar e acessar tudo. Né? Não é só aquilo a partir do momento que paga, tem acesso sempre a tudo. Né? Mas, como disse a Priscila antes, para fazer tudo tem que se organizar, né? Porque o conteúdo é bem extenso lá e a gente mantém ele o mais organizado possível sempre, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar aqui, que a Cristina Schlichting, não sei se está aqui ainda, né? A Cristina fez vários dos nossos cursos, né? E ela também comentou que assiste várias vezes e cada vez aprende algo novo, né? Porque a Marta realmente, ela é nota 1000 nisso, assim, né? Eu mesma me espanto, às vezes ela grava as aulas e eu edito e coloco para dentro dos cursos, né? Daí, às vezes eu penso, meu Deus, eu nunca pensei nesse detalhe, como é que a criatura lembra desse detalhe, né? Então, assim, é para olhar muitas vezes mesmo e aprender cada vez mais e testar cada vez melhor, né, os nossos brinquedos. Então, Cristina é uma das nossas alunas, né, de quase todos os cursos, se é que não está em todos, né, e que está sempre criando também novos brinquedos. A Menaide fez uma coisa muito bacana, que ela conta aqui, né, que ela pediu estampas no final do ano,
estou procurando o comentário aqui que sumiu da minha visão aqui, mas ela tinha comprado estampas que ela usou para fazer brinquedos e despedida de uma escola na qual ela trabalhava, né? E o que ela comenta ali, que eu queria ressaltar, além de agradecer mais uma vez, né, de alguma forma a gente participou desse momento importante, né, da tua trajetória e também das crianças, que bom, né, que os brinquedos das estampas lúdicas puderam estar lá, mas ela comenta também que as professoras não conheciam, né, então é um pouco isso que a gente diz, assim, ainda que nós aqui, e as que nos acompanham há muito tempo, isso já se tornou quase comum, né, é bastante desconhecido ainda, né? E a gente todo dia responde e pergunta, mas como assim? Realmente dá para lavar, dá para pintar, dá para lavar, né? Porque é uma novidade. Mas o que eu quero ainda reforçar antes de passar para a Marta, então, é isso. A gente tem conteúdo gratuito para qualquer pessoa que queira começar a fazer um negócio, não precisa comprar nossos cursos, porque tem conteúdo gratuito aqui. Mas eu tenho certeza que investir nos nossos cursos traz muitos elementos para efetivamente começar um negócio que pode dar muito certo. Esses dias uma pessoa escreveu um depoimento lá no Facebook, justamente num lugar onde algumas pessoas estavam na dúvida se valia a pena comprar nossos cursos ou não, né? E a pessoa trouxe um depoimento lá que ela, naquela semana, estava com R$ 8 na carteira. E que ela ia comprar um refrigerante. E quando ela ia comprar um refrigerante, ela estava olhando o Facebook e encontrou o nosso curso de R$ 7. E resolveu comprar o nosso curso de R$ 7. E logo foi para casa, maratonou aquela aula, e com a técnica que a gente ensinou lá, ela tinha materiais em casa que deram certo, e já fez os primeiros brinquedos, ou seja, aqueles R$ 7 que eram os únicos que ela tinha na carteira, já se multiplicaram com os primeiros brinquedos que ela fez, sem ter que comprar estampas nossas, ou seja, né? Então, assim, achei muito interessante o depoimento que ela fez lá, e certamente vocês têm muitas histórias, e a Marta, justamente, ao abrir o ateliê para vocês, quer também estar mais atenta às histórias de vocês, a gente quer se fortalecer em rede aqui, para que todas nós possamos ter, né, aquelas que querem, a sua renda, seja ela principal ou complementar, com o artesanato, né, de brinquedos artesanais, com panos e fios, ou outras peças, né. A gente lá em dezembro contou que encontrou uma integrante aqui do curso, numa feira, e que ela tinha várias peças lá, que ela aprendeu aqui, né? Também brinquedos, mas também peças utilitárias. E, aliás, o tema feira, a gente não esqueceu, ele vai aparecer em algum momento. Vai sim. Para hoje, das minhas falações, né, era principalmente dizer isso. Semana que vem a gente começa com o projeto sextas-feiras, coloque na agenda, né, reforçar mais uma vez, coloque na agenda, que nem sempre o e-mail chega, nem sempre o Facebook, bota lá, agenda não, despertador, né, hoje a gente bota lá no reloginho e ele avisa, né, e a gente bota também, né, eu tenho, para não esquecer de fazer oficina, difícil esquecer, mas tá lá, né, 15 para as 8, o despertador toca para lembrar de olhar o aplicativo, fazer as coisas aqui, a gente se contacta, né, e façam isso também, né. Gurias, algumas de vocês já inclusive estão dando boa noite, né? Se vocês querem essa informação que eu acho importante, eu posso passar hoje, senão eu vou trazê-la durante a semana. Fiquem atentas durante a semana, tá? Olhem, porque o Facebook às vezes não avisa, a gente não olha as notificações. Fiquem atentas que eu passarei por aqui. Mas eu quero agradecer vocês pelo elogio, eu quero agradecer a Marion pelo elogio, né? E a Nancy que comentou ali, assina embaixo, a Marta é 1000, as dicas da Marta são 1000. Por quê? Eu quero agradecer e sem falsa modéstia, eu quero dizer para vocês que é aquela frase que eu tenho repetido. As dicas são boas, eu tenho todas essas dicas, porque um dia eu comecei, né? E como eu tenho dito para vocês, para começar não precisa ser boa, mas para ser boa tem que começar.
E quando eu trago para vocês todos esses detalhes e todas essas coisinhas que eu vou aprendendo, é porque são mais de 20 anos costurando e aprendendo todos os detalhes. É claro que eu não aprendi tudo em 20 anos, né? Muitas coisas foram nos últimos anos, muitas coisas foram em pouco tempo. Mas é importante começar. Então, eu acho que é isso, né? Eu estava vendo aqui, a Jeane disse que aproveitou dezembro e fez maratona no nosso YouTube, né? Muito obrigada, Jeane. E ela disse que assistiu algumas aulas e que ela tinha sido a primeira a curtir, né? Então, e aí a Priscila já disse que vai ficar mais ligada nisso. De fato, às vezes eu mesma, né? Eu boto às vezes o YouTube, ele vai circulando, entra um vídeo, sai vídeo, e a gente até gostou daquilo, mas a gente não para fazer isso, né? Então, é claro que só o visualizar já faz a diferença, mas curtir, olhar até o fim e comentar é o combo completo que faz a grande diferença, né? Então, muito obrigada, Então Jeane. é isso. Estamos começando a quinta temporada, 2022, vamos costurar. Eu já estou costurando, né? Porque baseado até os assuntos que rendem ainda não saíram daí, né, Marion? Eles estão no grupo, né? Não, eles estão aqui, eu vou Então, até eles, eu vou deixar eles por aí, se porque vocês algumas quiserem meninas. dar uma olhada nesses conteúdos, nessas Depois eu vou conversas, organizar. Quando tiver organizado, eu vocês tiro daqui. aproveitem aí enquanto a Marion tá com filha, né? Porque a Marion tá com visita em casa, então aproveitem que ela não tá 100%. Como é que é? Adorei o que eu ouvi essa semana na casa da Marion. Aproveitem enquanto a Marion não está on, porque ela é Mari on, ela não é Mari off. Então ela edita, ela troca, ela bota nos canais, ela faz os pacotes para vocês. Tá, então aproveitem enquanto esse conteúdo está aí. Por quê? Porque nós estávamos falando esse conteúdo, gurias, aproveitem para dar uma olhada nele. Façam o que vocês estão fazendo e deixem rodando, né? Porque as coisas vão entrando na nossa mente. Às vezes são coisas que passou batido. São conversas que nós temos aqui, que nós tivemos aqui na terça-feira, nas terças-feiras no finalzinho de 2021, mas era sobre isso, sobre início de venda, né, sobre assuntos assim, de tantas dúvidas que a gente tem quando começa a ser artesã e não sabe para onde, né, é tanta coisa que a gente tem que dar conta que a gente não sabe muito bem o que fazer. E aí eu quero dizer para a Priscila, então, assim, ó, mais uma vez eu vou falar na Priscila, por quê? Porque a Mônica riu ali, né, que quando eu disse que era presente para gente estranha. Porque a pessoa aqui, ela todo dia, quando ela acorda, ela sabe costurar, mas a pessoa acorda e diz: hoje eu vou pagar bico. Então, vai saindo ao vivo, é assim mesmo, tá? Mas eu acho que serve também, né, gente? Então, se tu quiser dar risada, Mônica, pode vir, que sempre tem. Sempre tem um suporte que cai, uma internet que cai, uma gente que volta, né? Vida normal aqui. Uma agulha que hoje não quer funcionar, tem de um tudo aqui. E nisso eu sou boa, né? Para falar coisas assim que não são. Mas presente pode ser dado para gente estranha também, porque gente estranha também merece presente. Não são só as gentes dentro as ditas normais. Então começamos. E como começamos, por mais que tu saiba disso, não deixa de assistir essa dica que eu vou te dar agora. Essa não é uma dica, é uma instrução, porque a gente tem muita dúvida. Então, eu estou com as minhas duas máquinas ligadas aqui na frente para mostrar aquela dúvida cruel que 99% de nós teve ou ainda tem, que é o que é o tal do pé de máquina. A minha agulha não vai toda para a direita. A minha agulha, a minha máquina só costura no meio, tá? Então, não somente para os brinquedos de colorir, que essa pergunta também aparece bastante nos cursos, porque a gente sempre faz um pé de máquina aqui, né? A gente sempre se baseia nisso, mas essa é uma dúvida simples, mas ela é sim muito importante e durante muito tempo ela também esteve na minha cabeça. Quando eu olhava algumas coisas, eu tinha duas dúvidas que eram constantes. Uma era
porque algumas pessoas lá quando a gente fazia aula explicavam sobre um calcador de 1/4 de polegada, né? Vocês já devem ter escutado essa expressão aí. Se vocês, né, que faça essa costura com 1/4 de polegada. Oi, que calcador é esse? Como que eu faço isso? Aonde que eu compro esse bicho? Né? Ou um pezinho de máquina. Então, eu vou costurar nas duas máquinas, essa tirinha aqui, tá? É só uma demonstração para mostrar para vocês que entre nós existe apenas máquinas diferentes, mas eu vou mostrar então a diferença. Coloquei calcadores diferentes nas duas máquinas para vocês verem, inclusive, que o resultado é o mesmo. Tá? Vou mostrar isso para vocês. Peguei um tecidinho vermelho e uma linha branca para ressaltar bem. É tipo, quem sabe faz ao vivo, sabe? Então tá, eu vou aproveitar para me despedir então de todas. Muito obrigada por terem estado conosco aqui. Daqui a pouco eu olho os comentários para a gente matar a saudade. Tá Isso bem? aí, muito obrigada, Márcia, que é a nossa super... Como é que a gente diz? Não é mediadora, é... Moderadora. Moderadora do grupo. Que de moderada não tem absolutamente nada. Sim, sim. Obrigadão, Márcia. Bom te ver. Sim. Certo, meninas? Eu vou passar essa dica agora, porque como a gente está falando, como tudo que nós falamos aqui é que nós estamos iniciando o nosso ano. Então, vamos começar pelo princípio que é importante a gente saber. Então, independente de qualquer coisa, fique tranquila. A gente fala sempre aqui sobre que um pé de máquina tu altera, né? Quando eu já comentei aqui, vocês vão assistir por aí algumas vezes. Se eu costuro com um pé de máquina todo para a direita e tu costura com agulha no centro, o teu brinquedo só vai ficar um pouco menor do que o meu, porque ele vai se encaixar, porque tu vai costurar todas as partes, né, com o mesmo sentido, no mesmo tipo de máquina, no mesmo pé de máquina. Então, todas as medidas vão se encaixar igual. O que que muda? Então, por que que eu vou explicar isso para vocês? Somente para sanar a dívida e para que vocês entendam, então, que quando a gente trabalha com estampas, né, às vezes a gente tem um desenho, fez uma aplicação, ou mesmo nas estampas de colorir, é importante a gente saber que quanto maior, né, essa distância do pé de máquina, ela pode entrar naquela tua estampa, né, ou naquele desenho, naquele aplicação que tu colocou aí. É somente essa diferença, mas a gente vai mostrar isso agora, tá? Vou virar aqui, vamos ver como é que vira. Tudo normal. Tudo normal. Eu deixei a máquina industrial ligada, porque ela é a que tem o pezinho, para eu poder deixar as duas ligadas, que vocês vão identificar. Para quem tem uma máquina mecânica, uma máquina comum, uma máquina pretinha, normalmente tem esse tipo de calcador. Eu vou levar ele bem pertinho aqui para vocês verem, ó, que esse aqui é o famoso pé de máquina, tá? Eu vou botar um paninho aqui só para a gente perceber, enxergar bem ele. Quando as pessoas falam num calcador com 1/4 de polegada, as pessoas estão falando normalmente desse calcador que é de metal, né, das máquinas industriais e também na máquina comum, tá? Então, ele é estreitinho. Essa distância que ele tem da borda aqui até o tecido é 1/4 de polegada, que é o pé de máquina que as pessoas falam aí pra gente. Então, costurar com pé de máquina. E por que que eu vou mostrar isso para vocês? Porque essa é uma dúvida, inclusive, que tem muito nos cursos, como, mas vocês ensinam com o pé de máquina, né? E eu não tenho esse pé de máquina. Então, eu quero dizer para vocês que quem tem esse pé de máquina e usa aqui, nas máquinas pretinhas, ou nessa reta que eu estou usando aqui, que é uma reta normal, eu também não tenho essa versão aqui na industrial, de colocar para a direita e para a esquerda. A minha máquina só costura com agulha no centro. Ela é só uma reta. A gente só precisa de uma costura reta para costurar, né? Para fechar alguma coisa. Então, eu também não uso a minha máquina toda para a direita. Eu uso no centro. E eu tenho esse pé de máquina, tá? Isso aqui, então, vai variar. Eu vou costurar
com a minha agulha, como ela só fica no centro, com o pé de máquina, e depois eu vou na doméstica para vocês verem na outra. Aí, o mesmo tecidinho. É importante também vocês saberem aí, enquanto eu vou colocando, de dizer para vocês que estão chegando por aí, tá? Que todos os nossos moldes são baseados, inclusive os moldes gratuitos, são baseados na nossa forma de costurar, na forma que nós ensinamos no curso, portanto, tudo que a gente traz aqui, né, 99,9%, às vezes há uma exceção para tudo, nós temos sempre margem de costura, tá? Então, nós sempre costuramos para dentro do risco dos moldes ou dos cursos, tu vai costurar sempre para dentro. Então, eu vou fazer aqui, vou deixar um ponto bem grandinho, inclusive, para ele aparecer bem. E vou costurar aqui, ó, para vocês verem o que que é um pé de máquina normalmente. Eu tenho uma sombra imensa aqui, mas tá dando para vocês verem, ó, que no final aqui do meu pezinho, que algumas pessoas chamam de calcador ou sapatilha, o tecido fica parelho com ele. Então eu tô costurando para dentro, tá? Vou costurar aqui um pedacinho maior para a gente notar a diferença. E vou fazer um retrocesso para a gente identificar essa diferença lá. Costurei aqui. Voltar aqui. E cortar. Então, eu costurei com um pé de máquina, vocês estão vendo aqui, ó, que é aproximadamente meio centímetro, tá? Agora eu vou pegar esse mesmo tecido e vou dar continuidade dele na outra máquina, que não tem esse tipo de calcador. Agora sim a gente vai toda para a direita, né? Vou colocar ela aqui. Aqui as nossas máquinas usuais também, né? Que essa não tem como desligar a luz, né, gente? Essa versão aqui. Então, deixa eu colocar ela aqui. Ela tem a vantagem que eu posso chegar bem perto, tá? E aqui eu tenho, ó, uma sapatilha que é larga, que é a comum que nós usamos daqui. Eu tenho aqui, dessa máquina, é uma sapatilha de uso geral, aqui ela tem um pedacinho que é transparente. Algumas máquinas não são transparentes, tá? Eles vão mudando tudo. Mas para vocês verem que ela é bem mais larga do que a outra. Vou colocá-las juntas aqui. A gente vê a diferença do tamanho desses sapatinhos, ó. Essa aqui é bem mais larga. A diferença é... Oi? Só um pouquinho, quero ver como é que tá aparecendo a tua imagem, que a Cida disse que não tá aparecendo. Ai, meu Deus. É por causa dessa história da metade que fica... Ah, mas eu acho que agora tá. Talvez antes estava um pouco... Tá aparecendo ali a área da... Da máquina? Não, acho que tá. Só deixar sempre bem no centro do visor aquilo que tu quer mostrar. Pode ir. Então, eu vou colocar essa sapatilha de volta aqui. Ela é a larga. E na máquina, minha máquina doméstica aqui, eu vou colocar o meu ponto todo para a direita, a minha agulha toda para a direita, tá? Então, eu tinha esse tecidinho costurado até aqui, lá na industrial, com o pezinho simples, que é da pretinha, das máquinas mecânicas. E eu vou continuar, vou deixar só um espacinho para vocês verem aqui. De novo, eu vou fazer o que eu já tinha explicado, né? Que é deixar o meu tecido aqui com a margem de costura e vamos à barulhentinha. Essa é barulhentinha, tá? Fazer um retrocesso para evitar de desfiar, né? Para a gente ver bem isso.
E olhem o que aconteceu aqui. Vou cortar esse fio, para ele não confundir a imagem. Ó, essa primeira parte eu costurei com a industrial, com a agulha no centro, com o pezinho pequeno, que é das máquinas mecânicas. E essa parte aqui de baixo eu fiz na doméstica, colocando o calcador todo para a direita. Olha qual é a diferença. Nenhuma, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Eu vou medir, eu vou passar essa medida aqui para vocês terem uma noção, se tu ainda tem um calcador diferente, e aí tu vai te basear nisso. Isso vai dar esse pezinho, né? Ele traz aqui um mínimo pedaço aqui, ó, de menos de meio, aproximadamente meio centímetro. Vocês estão vendo aqui que a linha tá no meio, né? Então é mais ou menos meio centímetro. E ainda assim tem algumas pessoas que ficam na dúvida, tá, mas eu não tenho calcador, o teu não é igual ao meu. Tu vai te basear então, né? Tu vai colocar, eu tô costurando aqui, sempre mostro para vocês, em todas as nossas oficinas, que eu deixo o tecido sempre rente com o calcador. Se não é o teu caso, então tu vai ajustar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora e vai seguir. Como tu vai seguir o teu parâmetro, e a gente tem inclusive já dicas no YouTube de como fazer reguinhas aqui, né, para ajudar réguas, né, para ajudar com que essa costura saia reta, e a gente vai falar sobre isso semana que vem, sobre costura reta, então vai dar certo, tá? Então fique tranquila quanto a essa questão de, eu não tenho um calcador de 1/4 polegada, eu não tenho um pezinho daqueles ali, eu tenho um normal, a minha agulha não vai toda para a direita. Deu na mesma coisa, certo?